Glória a Deus. Êxodo 35, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Durante 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam um fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Amém, meus queridos? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e falando do sábado, no tempo que nós vivemos, as pessoas às vezes ficam meio confusas até. E muitas pessoas perguntam sobre essas questões. Nós temos várias passagens, onde vamos citar algumas delas aqui hoje, e que trazem assim um pouco de desconforto até, desconfiança, de incerteza. Espera aí, é um estatuto perpétuo, não é? Como é que faz, como é que não é? E na mente de muitas pessoas divide-se em 2 povos, um povo que é o povo de judeu, Israel, e um outro povo que é a igreja, a parte de Israel. E nós sabemos e temos pregado aqui que é um povo só, o povo da aliança. Mas quando nós olhamos para uma situação dessa, um texto desse, nós temos que entender o que a Bíblia nos ensina em relações a sombras, tipos, figuras, ilustrações que a Bíblia nos mostra e apontamentos que são feitos. Temos que ficar bem atento nisso. Ontem até eu conversava com o irmão Leandro sobre as questões de ilustrações que muitos usam, que não estão conectadas com a verdade do Evangelho, invenções, né, alegorias que se fazem. A Bíblia, até eu falei com ele ontem, ela aponta algumas alegorias. Sara e Agar, por exemplo, uns filhos de Sara e outros filhos de Agar, da livre e da escrava, com seus apontamentos bíblicos coerentes com a verdade do Evangelho. E eu até comentava com ele ontem que às vezes a pessoa pega aquela passagem de Davi contra Golias, que Davi pega 5 seixos, pedras do ribeiro, e alguns colocam o nome naquelas pedras. Fé, esperança, vitória, sei lá, alguma coisa assim. E são 5 pedras, o que quer dizer o texto? O texto quer dizer 5 pedras. Pronto. Mas há, biblicamente, apontamentos, ilustrações e tipos e figuras que nós temos que ficar atento. Se você observar, eu quero que você olhe comigo, volte um pouquinho a página e vai no capítulo 31, vá no capítulo 31, verso 12. Ali era dada a instrução sobre o sábado. E note, o povo já havia saído do Egito, estava caminhando no deserto, e havia instruções que Deus estava dando a Moisés para que passasse ao povo. E Moisés estava no monte recebendo as instruções. Diz o texto sagrado que por 40 dias e noites ele ficou ali em comunhão plena com o Senhor, recebendo instruções, a lei, etc. Ele recebeu o modelo do tabernáculo, de tudo. Eu já falei aqui algumas mensagens, mas observe comigo 31, de 12 a 17, o que diz a palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Ou seja, quando nós olhamos para Gênesis 3, Gênesis 2, 3, quando Deus conclui a criação, a obra da criação, viu Deus que tudo era bom e descansou. Daquela obra da criação, descansou, diz o texto, e santificou o 7º dia. E nós lemos aqui a instrução dada
pelo Senhor a Moisés para que ensinasse o povo a guardar esse preceito. E era estatuto perpétuo, aliança de estatuto perpétuo. Então, por isso nós temos que ficar bem atento à aplicação bíblica e ao texto bíblico, ao contexto bíblico, e entender e enxergar uma visão bíblica do texto maior, de todo o contexto bíblico. Quando nós separamos partes, é claro que nós fazemos separações para estudar alguma doutrina, cristologia, angelologia, enfim, mas dentro de um contexto maior, bíblico. Então, quando olhamos isso, fica mais fácil compreender uma situação como essa. E esse assunto era tão sério e era tão pesado, porque no capítulo que nós lemos, o 35, de 1 a 3, Moisés então continua ali afirmando, ratificando, dando uma instrução ali para que o povo estivesse observando, guardando. Ele descreve a instrução, dá uma descrição, 35, de 1 a 3. Observe comigo lá em Números 15, e o versículo 32. Números 15, verso 32. Diz assim a Sagrada Escritura. Verso 32. Olha que coisa mais interessante. Verso 32. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia do sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: este homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejou. Ele morreu como o Senhor havia ordenado. Então, se você observar a partir do versículo 22, aqui de Números, se você observar, vou ler só um pouquinho aqui, ó. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor os ordenou e daí em diante, nas suas gerações, então quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, aí eu vou parar aqui, depois você lê em casa com calma. Justamente no capítulo que está tratando de pecados involuntários, de uma situação que a pessoa erra ali por desconhecer, ou de alguma forma, ignorância, ou de forma involuntária, não foi assim propositadamente. Então, nesse capítulo trata disso, a partir do versículo 22. E olha que interessante, no 32, se encontra um homem num dia de sábado apanhando lenha. E o texto, nós lemos ali em Êxodo 35, melhor, 31, de 12 a 17, que não era para fazer nenhuma obra, nenhum trabalho, era para descansar, era um dia solene ao Senhor, de dedicação a Deus. Você trabalha 6 dias e descansa o 6º dia. Existem várias implicações de tempo de descanso, né? Já preguei aqui sobre o ano sabático e assim por diante, mas observe, você trabalha 6 dias, um dia era o descanso santo ao Senhor, solene a Ele, porque Ele repousou, e para louvar, para adorar pela sua criação. Mas no capítulo 15 de Números, justamente no capítulo 15, a partir do versículo 22, que é instruído, se alguém pecar, por pecado involuntário, que não teve pretensão, não quis fazer aquilo, não foi algo assim, como que se rebelando. Havia ali uma instrução, mas logo na sequência nós vemos alguém que conhecia, porque foi instruído, nós estamos em Números, já tem muito tempo percorrido aqui, que num sábado foi apanhar lenha, e esse homem foi levado a Moisés, a Arão e a toda a congregação, porque não sabia o que havia de fazer ainda. E note, era um sábado, e o sábado judaico é do entardecer da sexta ao entardecer do sábado, por volta de 18 da sexta a 18 do sábado. E ele ficou preso, porque não sabia o que fazer, e ainda era sábado, então tinha que esperar uma instrução. E até a tarde, note isso, esse homem não pediu perdão. Logo no capítulo que estava aqui dizendo, nós temos uma sequência aqui de instruções, ele não havia pedido perdão, olha, eu pequei, me perdoa. Fui lá, apanhei lenha e pronto, e fim de papo. E comigo é assim, e é assim que eu faço. Qual é a instrução do Senhor? Não faça obra no sábado. Não acenda fogo no sábado. Em suas moradias.
Para que ele estava apanhando o sábado? Primeiro, era um trabalho. Ele ia descumprir outra função, outra ordenança, não acender fogo em sua casa. Volta comigo lá para Êxodo 35. Versículo 3. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas. Se você pegar o judeu ortodoxo, o judeu que guarda não, né? Tem a pretensão de guardar a lei, porque o único que guardou a lei integralmente naquilo que lhe cabia foi Cristo Jesus. Ponto. Então, mas o judeu ortodoxo, o judeu que quer seguir a lei, ele no sábado tem algumas coisas que ele pode fazer e outras que não. Se você pesquisar, hoje em dia, o judeu também não acende o fogo no sábado. O que tem que ser comido é preparado no dia anterior. Se você pesquisar, você vai observar que os judeus nem ligam o carro, não querem sair, porque há combustão. Salvo se tiver que trabalhar numa empresa, ou de ambulância, de bombeiro, ou socorrer alguém. É caso que até a lei prescreve que podia socorrer um animal que caísse numa cova, por exemplo, no dia de sábado, poderia socorrer. Então era guardado assim, mas a instrução era não acender fogo no dia de sábado. Agora, nós somos cristãos, nós não somos judeus. E há de se saber, de aplicar aqui, que o judeu ortodoxo, o judeu que não é o judeu messiânico, ele não crê no Messias, não crê em Cristo. E o mesmo messiânico não crê que Jesus é Deus. Ele crê que é alguém especial, mas não é Deus. Se você for pesquisar, e eu fiz um curso de judaísmo messiânico, e era isso que é ensinado mesmo. Ele não é Deus. Ele é um ser criado à parte, é um ser criado com esplendor e tal, mas não é Deus. E a instrução bíblica, a palavra nos informa que ele é Deus. E agora eu quero que você volte comigo os seus olhos para Hebreus capítulo 10. Vai lá comigo para Hebreus capítulo 10 e vai começar a clarear na mente, se ainda não clareou, para nós entendermos onde vamos chegar aqui nesta noite. Hebreus 10, verso 1. Diz assim, só o versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente se oferecem. O que eu quero ficar desse versículo é, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, bens futuros. Eu tenho uma mensagem no meu canal, saia da sombra. Não sei se o irmão Célio lembra essa mensagem, eu preguei aqui. Porque são figuras, são sombras que viriam. Então você olha para o contexto integral da Bíblia, você vai ver que você lê o Novo Testamento, a Nova Aliança, e você consegue compreender o Antigo Testamento. Ah, então quer dizer que aquele cordeiro que era imaculado é uma sombra, um tipo do cordeiro de Deus que viria. Então você consegue olhar para a arca da aliança, que continha as varas de Moisés, as tábuas da lei e um vaso de ouro cheio de maná, uma tipologia de Cristo. Então você tem sombras. Então o sábado também é uma dessas sombras. Observe comigo, Romanos 15, verso 4. Olha aí comigo, Romanos 15, versículo 4. Para você já começar a entender onde vamos chegar e vamos desenvolver nosso estudo de hoje. Romanos 15, versículo 4. Eu vou ler o 3, o 4 e o 3 e o 4. 1, 2, 3 e 4, perdão. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que antes foi escrito, tudo que anteriormente foi escrito para uma finalidade. Instrução, olha bem. Pois tudo que no passado, tudo que antes foi escrito,
para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, olha agora comigo para o Salmo 118, verso 20. Então, se as coisas que foram escritas antes são para o nosso ensino, se aquilo que nós lemos na Antiga Aliança são sombra daquilo que viria a acontecer, então quando eu olho para o sábado, por que nós não guardamos o sábado hoje, conforme o preceito da lei instruída através de Moisés? Deus deu instrução através de Moisés. Às 6 da tarde você para tudo, não faz nada no sábado, tem um tanto de distância, você pode andar, uma série de coisas. E não acender fogo no dia de sábado era uma das ordenanças. Olha só, Salmo 118. Eu vou ler 3 versículos para ganhar tempo, só os 3 versículos, depois você lê todo ele com mais calma. Salmo 118, versículo 20. Aqui está falando de porta, de salvação, de graça, de misericórdia, mas eu quero que você leia em casa, nas suas meditações, e aprenda mais, né, sobre o Deus Todo-Poderoso. Pega o versículo 1 em diante, mas eu vou ler só o 20 para ganhar tempo. Versículo 20. 19 e 20. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por elas entrarão os justos. Esta é a porta. João 10, verso 9. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará passagens. Eu já falei aqui em outra mensagem que quando a ovelha entrava em Israel pela porta das ovelhas, ela ia para o sacrifício e não saía mais. Mas Cristo entrou para morrer no nosso lugar, para que nós possamos entrar e sair. Não precisa mais sacrificar, porque Ele cumpriu o sacrifício. Ele é a porta. Verso 22. Verso 21 e 22. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Pedro fala que a pedra angular rejeitada é Cristo. A Bíblia nos tem dado várias instruções que a pedra é Cristo. A pedra angular, a rocha de esquina, onde nós estamos firmados para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a porta é Cristo, a pedra é Cristo. E agora vai comigo lá, verso 24. Verso 23 e 24. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Quem é o dia? O novo dia, um raiar de uma nova esperança de vida, de graça. Cristo é o nosso dia. Logo, quando eu estou falando do sábado, eu estou falando de um apontamento, ou melhor dizendo, estou falando de uma figura que é Cristo, o nosso Senhor. Jesus é o nosso sábado, a porta, a pedra e o dia. Observe comigo Colossenses 2, versículo 7. Vamos lá comigo. Colossenses, capítulo 2, verso 17. Colossenses 2, 17. Diz assim a palavra do Senhor. 16, 17. Por que eu falo um versículo e às vezes leio 2, 3? É porque eu gosto de pegar o parágrafo. Na minha marcação eu marco ali e depois eu gosto de pegar o parágrafo. E o parágrafo começa no 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então você vai observando aqui que ninguém vai julgar por causa de comida e bebida, ou por causa do sábado, porque isso aí são sombras e figuras daquilo que haveria de vir. Mas o corpo é de Cristo. Então vai vendo os apontamentos que a direção que a palavra vai nos dando. Olha comigo agora Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, versículo 12. Até o versículo 19. 3. Hebreus 3, 12. Amém? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama
hoje. Guarda essa palavra, hoje. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Guarde a palavra, descanso. Descanso, guarde isso. Senão os que foram desobedientes, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, se eu estou dizendo que Cristo é o nosso sábado, se eu estou dizendo, o texto aqui nos informa, aqui, no tempo que se chama hoje, nós estamos, o verso 12, Hebreus 3:12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e leve a afastar de Deus, porque o povo de Deus, o povo que saiu do Egito, eles não creram que Deus podia introduzi-los na terra prometida, porque eles foram por 40 dias fazer uma visitação, olhar a terra, 12 homens, dos quais 10 voltaram dizendo, olha, a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, uma terra muito produtiva, mas os homens que estão lá somos gigantes, somos filhos de Anak, eles são perigosos. Nós somos aos olhos dele como um gafanhoto. Josué e Caleb, não, se o Senhor nos disse que vai nos dar a vitória é dada. Deus não fala uma coisa de manhã e à tarde é outra, não. Deus tem uma palavra só. E aquela coisa toda, e aqueles que não creram, caíram pelo deserto, morreram pelo deserto. E só entraram daquela turma, Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, que puderam entrar na terra prometida de fato, por causa da incredulidade. Por que não entraram no descanso? O que era o sábado? O sábado é o dia de descanso. No tempo que se chama hoje, o dia de hoje, o nosso sábado é Cristo. O nosso descanso está em Cristo. Onde entra o fogo aqui que não deve se acender, meu querido? Deve estar perguntando, eu imagino. O fogo entra aqui em que a obra do fogo era uma obra criativa. Por que não podia acender fogo? Por que não podia acender fogo? Porque era um trabalho, o trabalho era proibido nesse dia e era uma obra criativa. Acender fogo é uma obra criativa. Se você se lembra, nós estamos falando do capítulo 35 de Êxodo. Mas se você se lembra, no capítulo 32, enquanto Moisés recebia a lei, a Torá, no arraial, eles fizeram um bezerro de ouro. Muitos dias passaram, eles olhavam assim, Moisés, para Arão, e Moisés, não sabemos desse homem. Se ele morreu, se está vivo, não sabemos o que está acontecendo. Nós temos uma ordem para não subir no monte, para não chegar perto do monte, porque eles viram um monte tremendo, fumegando a fumaça, vozes, trovões, relâmpagos, coisa tremenda. E eles começaram a apertar com Moisés, com Arão. Então façam o seguinte, dê-me seu ouro, seu brinco, sua pulseira, seu colar, e fez um bezerro de ouro. Lançou o fogo, fez um bezerro de ouro. Aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. E eles faziam uma espécie de secretismo. Se você pesquisar, você vai ver que era uma espécie de sincretismo. Bom, Deus e Moisés nos tirou, mas montado nesse bezerro, eles tinham aquelas coisas, eu já preguei aqui em outras mensagens, esse misticismo, essa idolatria. De repente Moisés desce e vê aquela algazarra, eles folgando e descansando, algumas versões falam isso, mas era orgias de cerimônias, nus, despidos, fazendo coisas abomináveis. E quando Moisés chega com Arão, ele não fala assim, olha, eu peguei o ouro, me apertaram aqui, eu peguei o ouro deles, pus no fogo e saiu esse bezerro aí. Então a ordem era descansa e não acenda o fogo no sábado. Ora, se Cristo é o sábado, se Cristo é o nosso sábado, um sábado de descanso, para que eu acender fogo para criar alguma coisa a mais? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar agora? Porque tem gente olhando para Jesus, que é o nosso descanso, que é o nosso sábado. Leia depois Hebreus 3, os versículos que eu citei agora há pouco, e observe isso.
Olha só, 2 Coríntios 6, vai lá comigo. 2 Coríntios 6, verso 1 e verso 2. Mateus 12, verso 8, Jesus diz assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Vai lá comigo, 2 Coríntios 6, 1 e 2. Olha o que diz. Amém? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E no dia da salvação, o dia é Cristo. E no dia que Cristo nos salva, na nossa perspectiva, porque que dia que você... eu tive um encontro com Jesus, Jesus me encontrou, me achou no dia 17 do mês de março, de agosto, sei lá que dia, a partir do nosso ponto de vista. Ok? Nós entendemos o descanso em Cristo, agora nós podemos descansar nele. A salvação que Ele nos dá é salvação eterna. E por que algumas pessoas não entraram no descanso? Porque foram rebeldes. Em Hebreus 3:19 diz, por que não entraram? Porque eles foram incrédulos, não entraram no descanso porque não foram incrédulos. Por que as pessoas não descansam em Cristo? Porque não acreditam que Ele pode dar esse descanso para a nossa alma. Porque não acreditam que na cruz Ele morreu, derramou seu sangue e ressuscitou o terceiro dia, e é o nosso descanso pleno. Aí no sábado acende em fogo, entendo agora, o sábado Cristo, uma tipologia, o nosso descanso. No tempo que se chama hoje, lá em Hebreus nós lemos agora há pouco, no dia aceitável, que dia? O tempo oportuno, hoje, agora, hoje é o dia favorável. E no tempo oportuno e favorável as pessoas querem acender um fogo para criar alguma coisa nova e querem fazer um Cristo novo, diferente do que a Bíblia ensina, e trazem um Cristo inventado, acende um fogo, vamos fazer uma obra, porque o Cristo bíblico não basta, eu quero um outro Cristo com outra coisa, com alguma indumentária ou com alguma invenção do homem ou da mente filosófica ou da mente que seja mística, mas não um místico da Bíblia, porque já é um místico aqui, a união mística da noiva, da igreja com Cristo. Mas isso não basta. Descansa no sábado. Não, eu quero acender fogo porque esse Jesus não está bom, eu quero alguma coisa a mais. Um Jesus que foi massacrado, ferido, moído na cruz, não basta, não está bom isso. Vamos acender um fogo e vamos fazer no sábado uma obra. O que era acender fogo? Era um trabalho. E era proibido trabalhar. Está no sábado, descansa. Está em Jesus, descansa, meu querido. Não queira inventar Deus, não queira inventar Jesus, não queira inventar um Salvador. Ele é pleno e suficiente. Olha, o sábado para nós, o nosso descanso, não precisa de retoques e de qualquer outro acréscimo. Olha comigo em Hebreus 1 e 3. Hebreus 1, versículo 3. Está começando a ficar está ficando claro na mente já, irmãos? Esses retoques, vamos acender fogo no sábado, vamos criar um Jesus, vamos fazer alguma coisa, vamos levar o ouro no fogo, vamos tirar alguma coisa para nós, vamos enfrentar. Não está bom assim, tem que ser um Jesus diferente. Observe, Hebreus 1, eu vou ler 1, 2, 3. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. 4. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este é o nosso sábado. Esse é o nosso Jesus. Não precisa acender o fogo nenhum para inventar, para fazer ali alguma obra de criação, para colocar alguma coisa a mais. Ele é a expressão máxima, o esplendor da glória de Deus. E eu vou fazendo essa pergunta até o fim. Cristo te basta ou precisamos nele acrescentar alguma coisa? Acender o fogo e acrescentar alguma coisa? É isso que as religiões fazem. É isso que os ímpios fazem. É isso que as mentes filosóficas, a parte da palavra de Deus, fazem. Querem um Jesus, um Cristo, à sua moda, da sua maneira, do que lhe apraz. Mas o Cristo bíblico é o que nos basta, porque Ele é o Salvador,
Ele é o que perdoa, Ele é o que reconcilia o homem perdido e pecador com Deus, Ele que faz a mediação, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, Ele é o que nos alcança a salvação na cruz, derramando o seu sangue, Ele fez plenamente, mas só que não para aí, Ele também é aquele que galardoa, que premia, que dá a bendita esperança, a herança da salvação, mas também não para aí. Ele é o Cristo vivo que voltará para buscar os remidos que Ele pagou na cruz com o seu sangue precioso, mas não para aí. Ele é o Cristo bendito que não precisa de acréscimo, que vai nos colocar na eternidade, eternidade, eternidade afora, novos céus e nova terra, do qual nós gozaremos das benesses, da graça, da misericórdia, do seu grande e imenso amor, mas não para por aí. Além de tudo que eu estou dizendo, Ele é o que vai vingar aqueles que desobedecem, que não querem o Evangelho, que não respeitam o Evangelho, que debocham do Evangelho, que rejeitam o Evangelho, e vai vir com labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e que desobedecem ao Evangelho. É o mesmo que vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não Jesus, que é só cordeiro. Ele é cordeiro, mas ele também é leão. O leão da tribo de Judá. Agora observe. Hebreus 3, 12, agora é 12. Olha o que diz. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Mau e descrente, com maligno, que venha se afastar. Vou fazer fogo no dia de sábado. Não estou dizendo o sábado literal, irmãos. Eu creio que vocês já entenderam, não é o sábado literal. Mas a figura do sábado que representa aqui Cristo. O sábado é Cristo, nosso descanso. A porta, a pedra e o dia. E não endureça o seu coração no dia que você ouvir a voz. O dia, o tempo que se chama hoje, em que descansamos nele. E quando olhamos para esse versículo diz: tenham cuidado, irmãos, para não ter um coração mau e que se desvie, se afaste de Deus. Jesus é interessante. Mas eu vou acender um foguinho aqui, eu vou fazer alguma invençãozinha aqui. Eu vou colocar aqui alguns adendos. Eu vou inventar um Jesus aqui para que a filosofia fique melhor aplicada. Não, eu vou colocar um Jesus aqui de um jeito que o espírita possa entender também. Fica melhor. Não, eu vou colocar um Jesus aqui que as religiões orientais, místicas, elas fiquem... Dá para equilibrar, dá para ter um Jesus para todo mundo, dá para ter um Jesus para esse, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Não, não tem. Tem um Jesus de um Deus vivo verdadeiro, que tem um só Espírito verdadeiro, e que tem um só povo, e que tem a graça e a bondade de salvar perdidos pecadores e condenar aqueles que rejeitam. Observe. Hebreus 3, 14, do lado. Lê o 13 e o 14 comigo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Porque amanhã não sabe, é hoje. Não só sabe, é hoje. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Somos participantes de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, diz o texto sagrado. Agora, em esperança somos salvos. Agora presta atenção. Se nós somos participantes de Cristo, não temos que inventar, nem acender fogo para fazer uma obra criativa, para colocar alguma coisa a mais. O apóstolo Paulo, ele é enfático nisso. Observe, os incrédulos não podem descansar nesse sábado, porque eles são incrédulos, não creem. E o triste é que muitas pessoas que dizem, professam ser cristãs, não acreditam no Cristo bíblico. Mas a minha tia, minha avó, meu pai, meu bisavô ensinou assim. Mas o que a Bíblia diz é o que vai importar, e é o que de fato importa. Em Gálatas 3, vamos lá, verso 1. Gálatas 3, versículo 1. Diz assim o texto. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim:
Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aqueles que lhe concedeu o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava enfrentando um grande problema na igreja em Gálatas. Eles estavam ali judaizando, tentando colocar preceitos do judaísmo. A circuncisão, a separação de algumas coisas, a dieta, uma série de coisas. Aí Paulo vai, peraí, Cristo não foi exposto diante de vocês como crucificado? No capítulo 1 diz assim, olha, ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, alguém aqui pregue um outro evangelho, seja anátema. E a instrução de Paulo é essa, ele estava ensinando, olha, não é isso, não é um Cristo... Ele veio, mas ele veio da descendência de Abraão, não sei o que e tal. Gálatas 4, verso 4, vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cumpriu os preceitos e nos deu esta graça pelo seu sangue precioso. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho rasgado na cruz do seu carne como véu rasgado, temos acesso ao Pai. E as pessoas queriam pesar, tampar, costurar o véu da liberdade, do acesso que nós temos a Deus, inventando um outro Jesus. Não, não é bem assim. E nos dias atuais nós temos enfrentado os judaizantes. Já disse e vou repetir, não tem nada contra o judeu. Mas o judeu realmente não crê que Jesus é o Messias, não crê que Jesus é Deus. Me lembrei agora, inclusive na preparação do sermão, me lembrei de novo aqui, que quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, muitos irmãos pulando e saltando, sapateando. Um judeu, ele é judeu, sei lá, estão dizendo aí. Agora é presidente do Senado. Tá? Ele não crê no nosso Messias. Ele não crê em Cristo Jesus. O judeu está esperando Jesus ainda. O Messias ainda. E muitos estão aguardando até mesmo o Messias com outros nomes. Se você pesquisar, você vai observar isso. Então acendendo o fogo no dia de sábado. Não, um sábado é bom, dá para descansar. Outro não é tão bom assim. Vamos acender um fogo, vamos buscar lenha, vamos fazer um outro Jesus para nós. Em Gálatas 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, 18, 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A pregação tem que formar o caráter de Cristo em nós. A pregação deve formar no pregador, na igreja, no irmão, na irmã, na comunidade dos santos, o caráter de Cristo. Até que Cristo, é como se Paulo dissesse, olha, eu quero que vocês nasçam de novo, porque vocês estão desencaminhando, estão criando um outro Cristo. Um outro evangelho, um outro Jesus, uma outra pregação. Não acenda fogo no sábado. O nosso sábado de descanso é Cristo Jesus, pleno e perfeito. A máxima expressão da glória de Deus, conforme lemos em Hebreus. Olha comigo, Efésios 4, verso 7. Efésios 4, verso 7. Diz assim a palavra. Até o versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Crescemos em Cristo. Estamos unidos a Cristo, caráter de Cristo, o nosso descanso, o nosso sábado. Você sabe que tem pessoas que não descansam mesmo, porque não acreditam, como o texto nós lemos em Hebreus? É claro que nós somos seres humanos e temos emoções. Ora ficamos mais apavorados. Cada indivíduo tem uma resistência maior ou menor. Nós sabemos que pessoas cristãs estão sofrendo muito mais do que outras nesse período de Covid, etc. Mas quando você está unido a Cristo, entende e está esclarecido, entendido disto, você sabe que esse morrer é só passar para lá e abraçar o mestre querido e pronto. Eu sei que não é fácil perder um ente querido, o pai, a mãe, o avô, o tio, o amigo, um membro da igreja de Cristo. Mas as pessoas que vão distanciando tanto, ficam... me lembro de Mateus 11, 3, quando João Batista, encarcerado, ele manda alguns discípulos, alguns companheiros perguntarem: és tu mesmo o que havia de vir? Ou temos que esperar outro ainda? Ele não era primo de Jesus? Segundo grau. Ele não viu a pomba descendo sobre ele: eis meu filho amado em quem me comprazo. Ele não disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse: eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele não disse: tu vens a mim, eu que necessito ser batizado por ti. E de repente ele diz, pergunta lá se é ele mesmo encarcerado. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, perdem, sabe, encarcerado por tanto medo, pavor, aflições, incertezas, dúvidas, tantas heresias se levantando. Aí começa a perguntar: esse é Cristo mesmo ou nós esperamos um outro ainda? Como os judeus, por exemplo, esperam ainda. Ou outros ainda ficam como no caso de Maria Madalena, em João 13, João 20, verso 13, que ela chega ali de madrugadinha, naquele primeiro dia da semana, e vai até o sepulcro, e o sepulcro está aberto, e aí não tem Jesus lá, e ela pergunta para alguém: olha, levaram meu Jesus, eu não sei onde colocaram. Está assim em muitas igrejas, muitas congregações, está assim: levaram Jesus e não sabemos onde colocar, porque a pregação não tem Cristo. A pregação tem dinheiro, mamão. A pregação tem rosa ungida, sal ungido, será tanta coisa, invenções, invencionistas, sonhos, coisas que estoam a mente humana. Levaram Cristo da pregação, e onde colocaram Cristo? Se Cristo não for o centro do culto, das pregações, a igreja não vai bem. A pregação é cristocêntrica e não egocêntrica. A pregação é teocêntrica, Deus no centro, Pai, Filho e Espírito Santo. A pregação é trinitariana. O ministério deve ser trinitariano. Domingo eu preguei, eu acho, que foi que eu falei sobre Deus elegeu a eternidade, o Filho veio executar na cruz a obra, e o Espírito Santo aplica essa obra no coração. Acho que foi domingo que eu falei sobre isso. De modo que levaram Jesus, não sei, entra em muitos lugares. Não que nós sejamos perfeitos, mas entra em muitos lugares, vê se está sendo pregado Cristo. Sal grosso. Fica rico. Dinheiro. Aqui, tudo aqui. Levaram Jesus, não sabemos onde colocaram. Mais ou menos assim a frase. Agora, o que eles faziam no sábado judeu? Descansavam, adoravam, e não buscavam criar nada. Era esse o preceito. Por quê? Porque em Cristo Jesus, conforme a palavra do Senhor nos informa em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura, descansa nele, não tem que ficar buscando invenções. Se aprofundar no conhecimento bíblico, buscar a Deus, uma coisa. Estou dizendo de trazer coisas estas bíblicas.
antibíblicas, desconectadas da verdade do Evangelho. E fazem, conforme fala na minha terra, faz um banzé e apresenta ali. Aí temos que olhar e dizer: levaram Jesus, e eu não sei onde colocaram. Observe comigo aqui, para nós concluirmos. Sendo Cristo nosso sábado, nosso descanso, nosso dia de repouso, não precisamos inventar, criar, trabalhar um novo Jesus. O Cristo bíblico é suficiente. O homem, apanhando lenha, não se arrependeu. Aquela passagem que eu li em Números 15, 32. Se nós ainda não temos o Cristo bíblico, sem invenções, evangelho puro e simples, nos arrependamos. Peçamos perdão ao Senhor de querer inventar, trazer invenções. Conforme fala em 2 Coríntios 11, verso 4, a partir do versículo 1 em diante, mas no 4 fala, um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito que recebe. Observe, buscamos o Cristo bíblico em quem habita toda a plenitude de Deus, Colossenses 1:19, ou acendemos fogo e procuramos criar um outro Jesus. Cristo é suficiente para você? E eu cito um dos solas, dos 5 solas. Vou pregar outro dia aqui. Solos Christus. Amém? Vamos orar?